Meu nome é Alessandra Vick e no bate-bola de hoje eu recebo a querida Graziele Mello, que é mediadora certificada avançada em CFML, advogada, instrutora em mediação e autora e coautora de diversos livros. E hoje falamos um pouquinho sobre conflitos, família, comunicação e como é difícil lidar com tudo isso diante da pandemia e dessas situações que estamos vivendo atualmente. Seja bem-vindo ao encontro de hoje. Grazi, muito obrigada por estar aqui. Eu realmente estou muito feliz em recebê-la no canal. Só posso agradecer pelo seu tempo, pela sua partilha. Eu vou aproveitar esse momento para explorar ao máximo aí essas experiências, tanto do lado pessoal quanto profissional, que eu sei que são riquíssimas para compartilhar com quem está nos ouvindo. Antes de passar a palavra, eu gosto de já começar com uma perguntinha instigante. Para além do seu currículo, quem é Grazi? Quem é a Graziele Mello? Conte um pouquinho pra gente. Bom, primeiro agradecer também, né, pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntas nesse outro contexto, esse momentinho tão precioso que também tem, para mim, né, tido uma sucessão. Para mim não, acho que tem tido uma sucessão. Eu falo assim, porque desde o início, né, quando você teve essa iniciativa do canal, você sabe que eu sou uma das grandes apoiadoras, porque realmente é um veículo muito legal para a gente poder disseminar aquilo que a gente ama e, ao mesmo tempo, eu vejo em você uma pessoa muito especial, com um brilho assim, maravilhoso para poder ocupar esse espaço. Você está de parabéns, viu? Com relação a essa pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta difícil. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de parar para se ver para além de um currículo, né? Principalmente quem é da área jurídica, que tem o costume de já se apresentar só com o ter e não com o ser. E é muito bom a gente sair, a partir desse olhar mediador que a gente tem, da caixa do mundo jurídico e nos examinar, né? Porque se a gente não fizer isso, quanto mais a gente reconhecer o outro, a gente não se reconhece. E eu acho que essa Grazi, fora aí do profissional, é uma Grazi família, uma Grazi esposa. Sou casada com o Beto, tem 15 anos, tem 10 anos, né? Ao todo nós temos 16 anos de relacionamento. E nesse currículo agora inteirando 3 filhinhos, então tem a Grazi mãe também, da Isabel, de 2 aninhos, da Isadora, né, que é um anjinho aí que está no céu, e agora esse bebê arco-íris, depois dessa tempestade que a gente vivenciou, vamos poder falar um pouquinho, se a gente tiver oportunidade, tá chegando para nós, então estou grávida mais uma vez. Então eu sou a Grazi família, a Grazi mãe, filha, super presente em todos os eventos familiares, que gosta de receber as pessoas, que gosta de participar das coisas dos outros, que me alegra com as alegrias dos colegas, que chora com os que choram, tem muito isso, muito em mim. Sou a Grazi que gosta de esporte, gosta de me entreter, sou bastante divertida no meu jeito de ser, falo que é jeito Grazi de ser. Que mais? Sou cristã, isso é uma marca minha, né, na minha vida, o que realmente me sustenta, ainda mais com as tempestades que eu tenho vivenciado. Eu falo que se eu não fosse a fé, a esperança e o amor, realmente não sei como que eu estaria aqui com esse sorriso. Então, eu sou essa Grazi que não ri apenas por simpatia, mas que, de fato, procura exalar o que vive. E eu acho que o coração da gente, ele nos aformoseia, ele de alguma maneira, transparece o que a gente é. E eu procuro ser bastante coração mesmo, onde eu estou, onde eu vou. Com certeza, Grazi. E dá para sentir isso mesmo no online e dá para sentir em tudo que você faz. Então, nos encontros do CFML, por exemplo, eu sempre lembro de você lá. É com pão de queijo, ou então é com doce de leite, Doce de leite. trazendo um pouquinho de quem você é, tentando conectar e consegue isso naturalmente mesmo. É Eu notável. brinco que no CFML eu fico de carta branca. Eu chego lá e falo: o que vocês estão precisando aí? Deixa eu arregaçar as mangas aqui, conta comigo, porque a gente sabe quem organiza evento, que ajuda, né, a organizar. Nossa, sempre tem alguma coisinha que tem um ajuste para ser feito, então alguém que pode contribuir de alguma forma. E eu gosto disso, de fazer parte disso também, de somar forças. Juntos fazemos a diferença, né? É o nosso lema. E foi assim que a gente se conheceu, então não tinha como não falar sobre isso também. Verdade. E como você colocou, você é bastante família, né? Então tem aí um histórico grande, é nova, mas já tem um histórico grande com seu marido e também com seus filhos. Então eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Nós sabemos que no dia a dia é bastante desafiador lidar com os conflitos, lidar com as diferenças.
cada um cresce dentro de uma família, dentro de valores e criações e experiências diferentes, e depois junta uma pessoa daqui, dentro de uma mesma casa, e depois tem que alinhar tudo isso, né? Então, conta um pouquinho sobre essa experiência, o que que você tem para dizer para quem está nos ouvindo nesse sentido. Então, Ale, são 16 anos, né, que eu e o Beto estamos juntos. A gente começou a namorar na faculdade e uma curiosidade era que éramos ele, eu e a minha sogra na mesma sala. A gente se conheceu, então, os três na faculdade, ele estudava lá com a mãe. E quando eu fui pro terceiro período, a gente ainda era amigos, né, aquela coisa, tinha umas coisas no coração meio coloridas. Minha mãe também entrou na faculdade, então era o assunto, né, as mães e os filhos estudando direito, e acabou que minha mãe ficou pouco tempo, depois ela foi fazer um outro curso que tem mais a ver com a área dela, mas então olha só, além de eu ter o convívio com o meu marido, né, durante toda a faculdade, na época namorado, né, quando a gente formou, que a gente se tornou noivos, eu também convivi com a minha sogra a faculdade inteira. Desde o início. Então, desde o início. Eu falava, meu Deus, se eu terminar com o namorado, ainda vou ter que ver a sogra. Mas a sogra fala assim, Zoana, ela é uma grande amiga. Isso foi muito legal também. A gente primeiro era amiga para depois se tornar sogra, né? Foi primeiro um ano de faculdade. Mas por que eu tô querendo dizer isso, já que a gente tá falando dessa questão de relacionamento? Porque quando eu falo de amizade, eu acho que um dos segredos de bons relacionamentos é, de fato, você ser amigo. Você ter amizade. E amizade é o quê? É caminhar junto, né? E quando você caminha junto no trabalho, você consegue muitos colegas de trabalho que se tornam seus amigos. Você começa a caminhar junto com alguém no esporte, né? Faz parte daqui a pouco da mesma equipe. Quando você vai ver, você pode se tornar amigo daquela pessoa. Porque você está caminhando junto, você está convivendo, né? No dia a dia. E essa amizade, ela é muito importante em qualquer relacionamento. Quando perde isso, eu acho que pode dar uma estremecida. Porque amigo, você zoa a cara do outro, você brinca com o outro. E se você começa a namorar, começa a ter um relacionamento, que daqui a pouco você não começa nem a brincar direito com a pessoa, não começa a rir de coisas pequenas, eu acho que isso interfere bastante. Então, eu acho que um dos grandes segredos é a amizade, mas no nosso caso, a gente entende que é uma questão de fé acima de tudo. Porque nós somos pessoas de fé. E juntando um pouquinho da essência do que a gente trabalha com o que realmente a gente vive, eu acho que é pensar em gerir conflitos, né? A gente tem que aprender a administrar conflitos, porque a gente está sujeito a eles. Eu brinco em palestras e tudo mais, que às vezes não tem duas pessoas morando na mesma casa, não tem nem cachorro e dá divórcio, porque são mundos diferentes, cada um é um mundo, são pessoas diferentes com suas emoções, com seus sentimentos e com tudo que você falou de cultura, né, que traz na sua bagagem o seu mundo diferente que tem que de alguma maneira se conviver e se equalizar. Então eu acho que a gestão dessas emoções, ela precisa ser muito bem feita. E eu brinco que o Beto ele também é um grande mediador. Ele participa não só de todas as palestras, cursos, às vezes que ele tem oportunidade de ir comigo, mas é algo nato dele também, ser bem humanizado e tal. Acho que isso ajuda bastante também nessa nossa forma de se ver, né, com generosidade. Até porque quando há ser humano não tem como não ter conflito. Então, isso é normal. Eu acho que essa é uma forma de ver que às vezes as pessoas não levam para esse lado. Pensam justamente que é algo ruim, já leva para aquela conotação negativa. Então, tenta ou evitar, ou esconder, ou não lidar propriamente com o conflito. E quando nós vemos o conflito, justamente dessa forma que nós que trabalhamos com essa gestão do conflito, trabalhamos que conflito é normal, agora vamos ver como vamos solucioná-lo, como vamos chegar num resultado que seja satisfatório para todos. E aí no dia a dia, dentro de toda essa questão que você comentou, assim, falando de relacionamentos familiares, com seu marido em casa, com os filhos, o que você acha assim que é fundamental nessas habilidades e ferramentas? Eu acho que tem a ver com essa questão da empatia, né? Da gente tentar ver o outro com um olhar de generosidade mesmo, que foi quando eu terminei um pouquinho falando, porque às vezes, porque quando você consegue olhar o outro como o outro é, da forma como ele é, dando liberdade para a gente ser, né?
Isso é muito importante. A gente tem que ser livre, né? Porque nós somos pessoas independentes e isso é muito importante. E isso foi algo, inclusive, que eu aprendi muito com meus pais e que o Beto aprendeu com meus pais também. Porque os pais eles têm uma relação bem diferente. Meu sogro ele tem 20 anos a mais do que minha sogra, então ele acaba sendo meio possessivo em algumas coisas, sabe? Alguns olhares. E foi o que o Beto aprendeu. Mas quando ele conviveu no nosso namoro, com meus pais e tudo mais, ele falou assim, nossa, é tão bonito ser livre, é tão legal cada um poder ser você, né, nessa relação. E como tem essa questão também de nós sermos cristãos, eu acho que isso também interfere muito, né, no nosso jeito de ser, porque nós somos pessoas completamente diferentes. Eu tenho uma personalidade, sou muito mais expansiva, conversada. Ele é super mais introspectivo, na dele. Nós somos muito diferentes nas personalidades da gente. Mas nós temos a nossa visão de mundo é muito parecida. E eu acho que isso é muito importante também para poder congregar, né? A gente tem que tentar entender esses mundos. Qual que é a sua visão de mundo? O que você quer para sua vida? Como é que você vê a vida, né? Como é que você enxerga a vida? Então ele é muito humanizado, eu também procuro ser muito humanizado. A gente tem ações que com certeza convergem por causa desse olhar mesmo de generosidade um com o outro, do ser você. Eu quero estudar, eu quero sair, eu quero ir pro barzinho com as minhas amigas, eu quero jogar videogame, que seja, né? A gente respeitar a individualidade um do outro. Então, eu acho que o respeito, ele vem muito disso, de conectar a empatia, você conseguir cooperar realmente para poder chegar em soluções que sejam boas para os dois, porque conflitos vão ter, né? Então, a gente vai precisar realmente, olha, como que a gente vai fazer para que um não sobreponha a visão do outro, né? Que eu sou mulher empoderada, então eu mando nessa casa. Não, ele é o marido, o provedor normalmente principal, então eu mando nessa casa. Não, a gente caminha junto. Então a gente conversa, a gente dialoga e a gente vê o diálogo como realmente a nossa principal ferramenta de sustentação mesmo de uma relação saudável. Perfeito. Acredito também muito no diálogo. Mas nós sabemos que temos aquelas dificuldades diárias, né? Que tem alguns momentos que a emoção está um pouco mais à flor da pele, que aconteceu alguma coisa no trabalho e acabamos levando isso para dentro de casa. Com certeza. Tem tudo isso. E aí, nesses momentos, você tem, assim, alguma dica, alguma técnica que você consegue colocar em prática para não explodir? Olha, eu explodo às vezes, entendeu? O meu irmão brinca comigo assim, lá vem a mediadora de conflitos, a comunicadora não violenta, porque de fato a gente, eles esperam mais de nós, mesmo que a gente esteja ali como pessoa, como parte, eles esperam da nossa profissão. Peraí, você não ensina isso? Então, realmente, como que você vai lidar com isso? Você está explodindo, né? Então, realmente, eu acho que o autoconhecimento, né, essa busca de ferramentas complementares, né, aos cursos que a gente vê como inteligência emocional, a gente tentar ter um equilíbrio mesmo das nossas emoções, ela é muito importante. Então, pode ser que estoure? Pode, às vezes você está sujeito a isso. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter a hombridade e a capacidade de se rever e se retratar. Ter oportunidade. A justiça restaurativa, ela trabalha muito isso, né? De você causou de alguma maneira algum dano, o que você pode fazer para retratar ou dar possibilidade para que isso aconteça, né? Para que o outro também se retrate com você e não se fechar completamente. Então, eu acho que nós temos que estar muito abertos no relacionamento, sabe? Para poder se permitir se retratar se você percebe que você errou, ou permitir com que o outro se retrate e se abrir também para isso, sabe? Se arrepender também de alguma situação que você pode ter feito. Eu acho que o relacionamento exige muita coragem também, né? De você poder encarar isso de frente, que eu acho que é muita maturidade. E tem a ver com maturidade, de você se perceber, perceber o outro, perceber o que você espera do outro. Mas o que o outro também espera de você, porque você é o outro do outro, né? E ter essa correlação de você se perceber o outro e estar sempre tentando se conectar, se reconectar, retratar se precisar. Mas não foi eu que comecei, não foi eu que errei. Mas peraí, às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. Se você é que está tendo essa oportunidade de ter essa consciência, às vezes é a partir de você mesmo. Porque pode ser que você não tenha errado, mas você
ministra um curso disso, você lida com isso o tempo inteiro, você gere conflitos de outras pessoas. Então, se você conseguiu se perceber naquele espaço, de alguma maneira perceber o outro naquele contexto, então, às vezes, a responsabilidade vai partir de você mesmo, porque é um peso que a gente também traz com a gente de querer agregar conhecimento, agregar valor, agregar realmente algo que a gente vai levar para a vida. Acaba sendo algo que se conecta com a gente. Não tem como a gente falar que nós somos mediadores, nós somos gestores de conflitos e realmente no momento do dia a dia, mesmo que você exploda, você não sabe, peraí, o que eu posso fazer para poder para que minha vida seja coerente, né? Cada vez mais, né? Com o meu dia a dia e com o que eu prego para as pessoas, né? Exatamente. É uma questão, não existe perfeição, todo mundo erra, Não. todo mundo tem os seus momentos, tem suas dificuldades, tem os seus gatilhos. Mas a questão é, opa, aconteceu algo que me deixou incomodada de alguma forma, ou algo que eu fiz ou que a outra pessoa fez. O que eu posso fazer para tentar, de alguma forma, restituir aquilo, ou tentar amenizar um pouco o que aconteceu? Então, isso é bem interessante que você colocou, Grazi. E é ter humildade, né? É ter humildade de não chegar e apontar o dedo na ferida, apontar para outra pessoa, falando daquele momento. Não, mas mostrar por que aquilo te impactou de forma negativa, por que você se sentiu dessa forma e tentar explicar isso para outra pessoa. Porque, às vezes, na flor do momento, e também depende de personalidade, eu conheço pessoas que vão, falam, e depois é como se não tivessem falado. Para elas, aquilo está resolvido. Mas, poxa, será que a pessoa que ouviu está resolvido? Então, a gente tem que identificar isso. Outros já falam muitas vezes, nossa, mas já passou, por que eu vou voltar em algo que já passou? Porque aquilo que passou não necessariamente está resolvido. Eu vou trazer alguns exemplos, então, de um contexto real que eu estou vivendo nesse momento, que não tem tanto a ver só com o relacionamento de marido e mulher e tudo mais, mas relacionamento familiar no geral. Eu brinquei esses dias que o ano de 2020, brinquei com coisa séria, que na verdade não é brincadeira. Eu falei que no ano de 2020, todos os meus relacionamentos, eles tiveram a oportunidade de serem, assim, reestruturados mesmo. Porque em todos os níveis eu tive desafios a serem superados. A começar, né, pelo que você sabe, da perda da minha filhinha, né? A gente tem a Isabel, quando ela estava com 8 para 9 meses, a gente engravidou da Isadora. E a diferença delas é de 1 ano e 4 meses, mas quando eu estava grávida de 9 meses, né, eu tive uma perda gestacional que não tem nenhuma razão médica até então que justifique. Simplesmente o coraçãozinho dela parou de bater há 1 semana e meia do seu nascimento. Então foi algo assim muito avassalador, muito devastador e que mexe muito com a gente, com as nossas emoções, com as nossas estribelas, não tem nem como descrever esse tipo de sentimento. E aí, o que acontece? A gente tinha saído do nosso apartamento e a gente tinha ido para uma casa de campo da minha sogra, que é onde eu estou nesse momento, porque era um sítio que a gente ia de vez em quando, quase ninguém já estava indo, já tinha uns 3 anos, e aí a gente falou, vamos dar uma desacelerada, nosso apartamento é muito pequenininho, vamos colocar ele à venda, vamos vender com o tempo, sem pressa, e vamos ficar lá. E aí a gente veio para cá só a gente. Então, em 1 mês, a gente foi se organizando. Acabou esse 1 mês, a gente teve a perda da minha filhinha e eu fiquei 15 dias de resguardo na casa da minha mãe. E o meu parto foi dia 13 de março. De 18 começou a pandemia. Então, o que aconteceu? Quando começou, a gente percebeu o seguinte, gente, e agora? Porque nós voltamos para cá no meio da pandemia e com muitas pessoas aqui, porque o pessoal veio se isolar junto. E o que aconteceu? Veio minha sogra, cunhado, sobrinho, aí depois veio mais outro cunhado com a sua família. Aí veio a moça que trabalha aqui para não ter que ficar indo e voltando de ônibus, porque é muito longe. Ela fica 15 dias, aí folga no final de semana, fica mais 15 dias direto, então ela trouxe a filha, a sobrinha. Enfim, eram 15 pessoas, 5 famílias diferentes, no mesmo ambiente que você tinha acabado de se organizar, aí você volta num contexto de luto profundo, tendo que conviver. Porque era um momento que você não quer ver ninguém, você não quer atender o telefone, você não quer olhar o WhatsApp, por mais que você seja uma pessoa que interage muito. Eu tô dizendo isso porque a minha convivência foi muito desafiadora, porque eu comecei a perceber exatamente isso. Né? Muitas culturas, porque aquilo que você falou, já é uma pessoa diferente se unir a outra pessoa diferente. Imagina um contexto de sua família,
que você já tem o seu jeitinho da família, a sua cultura da sua familhinha ali, e 5 famílias diferentes, juntas. Então, você se sente julgado, você se sente mal interpretado. Eu sempre fui uma pessoa muito alto astral, então, às vezes, eu tava, sei lá, querendo ficar mais quieta, e às vezes você vê que a pessoa fala, não, vem pra cima, vamos pra vida, a pessoa quer te ajudar, mas ao mesmo tempo, você tem aquele seu momento que você quer ficar ali, e ao mesmo tempo você se sente julgado, que você quer corresponder à expectativa do outro, enfim. Então, assim, não foi algo fácil. É claro que teve treta, é claro que teve conflito. E aí, como que vamos gerir conflitos? Cada pessoa tem seu jeito de gerir conflitos pela sua cultura também, que não é técnico, né? É uma questão realmente intuitiva na hora de gerir conflitos. E aí, o que acontece? Por exemplo, a minha família é mais combativa. Ela pega, quer resolver e tal, e fala, acontece, coloca pra fora, não deixa nada guardado. A gente até procura ter um jeito para falar, mas não deixa de falar o que pensa. Já aqui, o pessoal já não gosta de dizer muito, prefere guardar para si e evitar conflitos. Então, se eu chegava querendo resolver, eu ficava de não problematizadora, porque problematizadora, para mim, é um elogio, mas era problemática, entre aspas, entendeu? Olha, a Graça tá gerando problema, às vezes, onde não tem, porque para eles aquilo ali, não, deixa isso para lá, tá tudo ótimo. E eu falo, não, a gente tem que resolver, gente, isso aqui é pequenininho, a gente tá convivendo, não. Então, realmente, é algo muito difícil, você se encontrar num espaço onde são muitas pessoas e, ao mesmo tempo, se você quer resolver, a mediadora querendo resolver, e às vezes não é a mediadora, às vezes é a Grazi, né? Que pensa como você acabou de dizer, que se você deixa de resolver uma coisinha pequenininha, outra coisinha pequenininha, pode gerar outros sentimentos e daqui a pouco algumas rupturas. E ocorreram algumas rupturas até a gente acabar tendo que, vamos chamar pro diálogo. Sentar na mesa, todo mundo aqui, e ver cada um o que pensa, quase que um círculo de diálogo, de facilitação de diálogo acontecendo, e isso teve a oportunidade de acontecer, para que a gente tivesse a oportunidade de criar aquelas regrinhas de convivência, que às vezes é importante de ter, sabe? Às vezes até num curso, você vai ministrar um curso. Enfim, conviver é uma arte, né? Então a gente sabe que lidar com pessoas é algo complexo, não é algo simples. Não adianta você falar assim, vou gerir conflitos e colocar 2 pessoas para conversar e que vai dar alguma coisa. Não, você tem que realmente gerar movimento em direção ao consenso com ferramentas, com habilidades técnicas, enfim. E quando você está no contexto de casa, que você também tem parte com as suas emoções, aí é uma outra forma também de lidar, de parar de se rever, de imaginar como que o outro pode estar se sentindo, como que a gente usa da comunicação não violenta para esse contexto também, enfim. É desafiador, mas possível, porque, como você bem colocou, você teve aí uma experiência super intensa, envolvendo várias pessoas, realidades e vivências diferentes, e que, através do diálogo, teve, claro, suas dificuldades em momentos mais de pico, digamos assim, mas, através do diálogo, conseguiu resolver, conseguiu voltar ali para um equilíbrio. O diálogo é uma ferramenta transformadora, né? Porque é onde você tem a oportunidade de, sem julgamento e com a intenção realmente de resolver e de separar a pessoa do problema, olhar para o problema. Vamos olhar para o problema com um olhar de resolução e para a pessoa com um olhar de empatia e para a pessoa com um olhar de generosidade, entendendo que cada um dá o que tem, que cada um age como dá conta de agir e cada um está no seu momento, cada um está no seu contexto. A pandemia já é intensa, você não tem válvulas de escape, você tá ali já está sendo a sua válvula de escape, que é o momento que você tem para estar todo mundo junto, né, ao mesmo tempo, num lugar que é agradável, que é um sítio, né? Então, é verdade, é juntar tudo isso, assim, e o que eles esperam de nós também, enquanto comunicadores, e ver o que a gente pode fazer para fazer a diferença também, né, naquele ambiente, naquele espaço. Espera aí, então tá, não consegui te ouvir, porque eu estava realmente com a escuta bloqueada. Deixa eu te entender, deixa eu ver o que você sentiu, o que você pensou, o que te motivou a falar daquela forma, qual que era a sua realmente pretensão, qual que é a necessidade que está por trás disso aí, que de alguma maneira eu posso tentar atender, ou que precisa ser atendida, não necessariamente por mim, que a gente pode pensar em possibilidades. Até porque em alguns momentos a gente pode precisar de uma pausa, tudo bem. E pedir isso para a pessoa. Olha, eu no momento não consigo. Eu realmente tive um dia muito... Amanhã a gente volta a falar sobre isso. Pode ser? Às vezes é isso. Às vezes é pedir uma pausa na outra hora que já está com a mente mais calma, mais tranquila. Isso para mim foi muito difícil. Porque eu não sou uma pessoa que me dá pausa na vida.
Tem gente que até espera que eu pare. Fala assim, Grazi, para um pouquinho. Mas eu sou muito agitada. E eu comecei a perceber que além disso, de mim, assim, tinha coisas que eu precisava realmente me permitir ver. E foi quando eu tive a oportunidade de ir pra terapia. Eu falei, gente, eu vou me cuidar. Eu falei, Grazi Fênix. Agora é momento Grazi Fênix. De dentro pra fora e de fora pra dentro. Vou me cuidar. Acho que é uma oportunidade que eu preciso. Eu sempre indiquei para tantas pessoas ir ao psicólogo, se ver de outra maneira, e eu nunca tinha tido a oportunidade. Então, esse momento da quarentena também me permitiu isso. Porque eu falei assim, não, eu quero ter a oportunidade de me ver com outro olhar, com outros olhos, com um olhar de generosidade comigo mesmo. Eu quero tanto ter generosidade com as pessoas e eu mesma não estou me permitindo isso. E aí eu descobri, inclusive, às vezes, até uma certa necessidade de validação, de querer agradar todo mundo, de querer estar bem com todo mundo, e de por isso eu, às vezes, acabar falando um não para mim, para falar sim para o outro, sendo que, às vezes, era isso que você acabou de dizer. Peraí, eu preciso, até para que não gere conflito, até para que eu consiga administrar o meu momento junto com o momento das pessoas, saber qual que é o momento que eu estou, porque senão eu também não dou conta. Uhum. Verdade. Até porque você passou por uma situação muito delicada, né, Grazi? Que até você já comentou, foi um luto, foi algo completamente inesperado e que impactou muito você, a sua família. E depois aconteceu tudo isso junto, né? Nem teve tempo de assimilar e vivenciar essa questão. Então, até peço licença para tocar nesse assunto, que eu sei que é bastante delicado, mas talvez isso sirva de motivação para quem está nos ouvindo. Se alguém estiver passando por algo, eu digo similar de certa forma, porque eu acho que cada situação é única à sua maneira, né? Mas similar no sentido de alguma ou perda, uma situação muito delicada que não está conseguindo superar de alguma forma. De acordo com a sua experiência, assim, o que você diz para alguém que também está passando por algo assim? Eu comentei recentemente, até fiz um textinho, uma postagem da minha rede social, que eu falei assim que a gente precisa ter esperança no caos, né? Que sempre tem como a gente ter um olhar de saída de onde a gente está. E eu comentei isso porque eu iniciei o texto falando cada um com seus problemas. E eu falei isso no sentido de não parecer, como é que eu posso dizer? Sem generosidade, não é generosidade, sabe? Se parecer frio e calculista, de falar assim, olha, cada um com seus problemas, para lá e para cá. Não. É no sentido de perceber que realmente cada um tem os seus problemas e que cada um está vivendo o seu caos. O meu caos não significa que seja maior do que o outro, o caos do outro não significa que seja maior ou menor que o meu. Cada um tem seu sofrimento, cada um tem a sua dor e cada um sabe do que sente. Então, assim, a dor que você sente é sua. Quem sou eu para julgar se ela é maior ou se ela é menor? É sua, você que está sentindo, você que sabe como ela te dói, né? E eu comecei a perceber algo que assim, parece óbvio. Então, não é questão de percepção, é questão de reflexão mesmo. Comecei a olhar, assim, falei, gente, cada um tá com o seu caos, cada um tá com o seu problema. Problemas, tem pessoas com problemas financeiros seríssimos por causa da pandemia. Tem pessoas com outros tipos de perdas, igual você está falando, às vezes matrimoniais, por causa da convivência, inclusive. Eu tive muitas amigas, muitas pessoas, notícias de muitas pessoas se divorciando. Então, assim, eu tenho percebido que, como a gente acabou de dizer, que a conviver é uma arte, e a gente não tem uma educação formal que nos habilite a lidar com os conflitos, normalmente a gente reage aos conflitos, então as pessoas têm sido muito mais reativas do que proativas. E a gente que está tendo essa... Tem paciência com tudo isso que está acontecendo, com a pandemia que pegou também todo mundo, em todos os países, isso tornou a tolerância menor. Então, a explosão tá aí, né? E acaba impactando em todas as relações. Não, e a gente não percebe isso às vezes mesmo. A gente não sabe o impacto, às vezes, que isso tem causado na gente. De você não poder sair onde você gostaria, de você não poder ligar... não é ligar, né? Porque ligar ainda a gente consegue, mas eu falo no sentido de marcar com alguém pra você poder ir ali num lugar, igual eu falei, do barzinho. Eu não tinha válvula de escape e falar assim, gente, deixa eu ali nas minhas amigas, entendeu? Conversar um pouquinho sobre outras coisas, conversar piada, né? Falar de outras coisas, falar de coisas que gosta, de futebol, de cinema, de não sei o quê.
nem isso você tem essa oportunidade nesse contexto, né? Então, a gente não percebe como que afeta nossas emoções. Está todo mundo, mundo à flor da pele. E nem todo mundo teve a oportunidade de ter picos de estresse, né? Assim, muito grandes. E às vezes acha que no momento do caos não consegue realmente ver possibilidades. Então, o que eu recomendo, né? Pensando no que você traz, é essa ideia de você respirar, de você se olhar, de você ter oportunidade de ter generosidade com você mesmo. Às vezes você não vai ter oportunidade de fazer como eu tenho feito, né? Às vezes uma terapia, alguma coisa assim, que já é uma válvula de escape muito grande, profissional, inclusive. Mas às vezes você vai ter oportunidade de ir no banheiro, tomar banho, e no momento do banho, se fechar seu olho. Eu ouvi um dia desse assim, que banho e meditação tem tudo a ver. Se sentar no chuveiro, deixar a água cair no seu rosto e pensar em possibilidades, pensar em coisas que você gosta e tentar realmente ter outras oportunidades de sentir coisas positivas, sabe? De se ver, de se colocar naquele lugar, sabe? Aí você sai daquele banheiro e você fala, nossa, mas tá o caos, continua o mesmo caos. E aí, né? A gente começa a ver que às vezes depende de nós mesmos, né? A forma como o mundo se porta também tem a ver com a nossa forma de ver o mundo, a nossa perspectiva das coisas, né? Então, eu acho que quando você está bem consigo, consequentemente, você consegue estar bem também com outras pessoas, você consegue, às vezes, relevar mais, você consegue fazer isso que você acabou de falar, tentar testar até um pouquinho mais a sua paciência, né? E no meu caso, eu recomendo mesmo alguma conexão. Eu entendo que fé, para mim, é muito importante. Igual eu falei, para mim, as virtudes teologais que são sustentação da minha vida é a fé, a esperança e o amor. Porque se a gente não tem isso conectado, a gente fala, cadê os meus pilares, né? A sua fé já não existe, o seu amor se esvai porque você perde realmente a fé na vida, né? E consequentemente não tem esperança na vida, mas a gente precisa ver que se você está vivo, se você tem essa oportunidade de estar vivenciando tudo isso, o que que você pode extrair daquilo ali como uma oportunidade, que é como a gente vê o conflito. Né? Você falou, o conflito natural, faz parte da vida. E a gente tem que olhar o conflito como uma oportunidade, né? A gente ensina isso para as pessoas, a gente vê dessa forma. E por que como uma oportunidade? Uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de amadurecimento. Tentar ver assim, Deus, o que que eu posso aprender com tudo isso que eu estou vivendo? Como eu posso ser que seja uma pessoa melhor a cada dia, a partir de todas essas experiências? Como que eu posso absorver isso tudo e não sair sem mais nada, né? Porque a nossa sensação é de que a gente está saindo sem nada, né? Tem gente que está saindo sem empresa, tem gente que está saindo, né, sem emprego, tem gente que está saindo sem a sua família, né? Então, peraí, Deus, eu tô perdendo tanta coisa. Aí vem até a história de Jó. Não sei se você me permite, assim, eu sei que é eclético, né? Mas a história de Jó tem muita gente que confunde e pensa assim, não, Jó teve muita fé porque ele perdeu tudo e teve tudo em dobro. Então vamos ter fé que nós vamos ter tudo em dobro. Não, não é isso que é a história de Jó. A história de Jó é ele chegar para Deus e falar assim, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Porque a gente começa a perceber que mesmo diante de tantas questões, a gente ainda sabe que está sendo cuidado, as nossas necessidades reais estão sendo atendidas. É um dia de cada vez. Hoje eu comi. Amanhã eu vou comer outro dia. Como é que eu vou fazer para comer? Como é que eu vou fazer para pagar as contas? É outro dia e viver um dia de cada vez também. Enquanto você falava, veio à tona o primeiro livro que eu li esse ano, que é Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl. E ele fala, não sei se já leu? Não, ainda. Não. Fica essa indicação, é realmente impactante, porque ele fala justamente disso, que quando a pessoa, mesmo naquela situação assim, que você sente que não tem chão, que está no fundo do poço, seja por qual motivo for, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem algo que nos motive a viver, aquilo vai nos puxar de alguma forma desse lugar aos poucos. E ele fala disso, ele viveu durante a Segunda Guerra, ele ficou preso por mais de 3 anos no campo de concentração, ele perdeu a família inteira durante a guerra, e ele, mesmo assim, aproveitou esse espaço para fazer um estudo justamente disso, porque algumas pessoas acabavam se suicidando
e se entregando dentro dessa situação que era, nem tem como, nós nem sequer sabemos o que foi essa questão da Segunda Guerra Mundial, e porque outros conseguiram. E aí eu faço aqui um paralelo com essa situação que você viveu, que eu também, eu não sou mãe, não passei por uma situação dessa, então eu não posso dizer que eu sei o que você está, não sei. Eu posso, no máximo, tentar falar que eu me sensibilizo por aquilo que você viveu e tentar dizer que admiro muito a sua coragem e tudo que você conseguiu e agora está gerando uma nova vida e você tenho certeza que isso fortaleceu ainda mais e a relação sua com seu marido e tudo que com a família como um todo. Então, assim, isso que você colocou de ter um propósito, de buscar ver o lado positivo mesmo nesses momentos tão desafiadores, é o que, de certa forma, é aquele clichê de ver a luz no fim do túnel, de buscar algo para dar força para superar isso. Então... Não, e é exatamente quando a gente chega no fim do túnel, quando você não tem mais nada para perder, é que você consegue ver que você já está no chão, que você está na base, que é a partir dali que você consegue pegar impulso. Quando você está só caindo no túnel, você não tem noção de nada, onde que você vai, para onde você foi, o que está acontecendo. Quando você cai mesmo, tribucha lá, você está lá todo moído, todo caído. Me lembra até aquele filme do Batman, eu não lembro qual que é a versão do Batman, que ele foi para julgado lá na masmorra e ele já não tinha mais nada, ele já estava todo quebrado, todo caído, mas depois que ele conseguiu, peraí, eu quero sair daqui, eu quero realmente olhar para cima e falar assim, tem uma luzinha ali, como que eu vou fazer para chegar até ali? Não sei como, mas a pessoa, ela se reinventa, ela se ressignifica e ela percebe o quanto que ela é muito mais forte do que ela imaginava. Eu comecei até a dizer assim que eu não era forte. Falei, Deus, eu não sou forte, eu sou fortalecida em Cristo mediante a fé, porque a gente não consegue ter força para nada. A gente fala assim, meu Deus, meu chão caiu. Tipo, eu enterrei uma bonequinha na caixa, né? Porque 3 quilos, eu tive que enterrar minha filha, né? Então, você fala assim, e aí, como é que vai ser isso? Fora de tudo isso que eu falei com você, de caos, aí nesse tempo, enquanto estava tudo muito bom, meu apartamento foi vendido, depois eu não tinha nem lugar para voltar se eu quisesse, porque meu apartamento foi vendido e a gente comprou um lote para a gente poder construir e nada de sair, a construção até hoje não saiu porque está na prefeitura. Então, assim, a gente na dependência, né, de estar num outro lugar que não é nosso, por mais que a pessoa queira que se sinta o máximo à vontade, tendo também outros contextos e fala, peraí, como que eu vou me colocar aqui e ao mesmo tempo colocar outro? Aí tem um pouco daquelas questões da comunicação, de que sempre tem um emissor, um receptor, uma mensagem a ser passada e que o que é comunicação? É tornar uma informação comum. Se você só informa, se você só fica no monólogo, você está só informando. Você não está comunicando, você não está tornando a informação comum. Você precisa checar se aquela sua transmissão, eu brinco que se a sua transmissão cumpriu a sua missão. Né? Então a gente tem que transmitir uma mensagem, checar se a pessoa conseguiu te compreender do jeito que realmente você gostaria de ter sido compreendido, se ficou claro o que você queria passar, porque é natural, principalmente quando a pessoa também está vivendo o seu caos, também está vivendo os seus conflitos, ela também te interpretar de uma outra maneira, ela também te ler de uma outra forma, ela também te escutar de um outro jeito, né? Então, você checar se você conseguiu se fazer entendido, isso é muito importante, isso não é redundante, porque tem gente que acha assim, nossa, mas eu vou perguntar se eu me fiz entendida, às vezes vai parecer óbvio, mas você não precisa de falar de uma maneira que soe arrogante, né? Você vai ter muito mais interesse seu do que do outro, você transmitir algo e ver que se aquilo ali surtiu efeito. Então, você checar, olha, eu estou dizendo isso, queria ver se eu me fiz entendida, porque é muita informação, eu queria, né, me esclarecer, se precisar esclarecer, né, eu tive muitos contratempos, né, óbvio, então eu precisei ter momentos de eu parar para ir. Às vezes, a minha comunicação não tá legal. A gente tem uma tendência de sempre culpar o outro não me entende, o outro não me escuta, o outro não me dá espaço, o outro não sei o quê. Mas é aquilo que a gente acabou de dizer, que nós somos o outro do outro. Então, o outro também espera algo de nós. Então, a gente também tem que pensar assim, o que a gente também tem que fazer para que a gente corresponda a expectativas. Então,
a comunicação ela é muito complexa, né? Ela pode acontecer muitos ruídos nesse meio do caminho e os ruídos podem ser provocados pela forma como a gente está vendo o mundo naquele momento. Então, a gente também tem que se permitir entender que aquele contexto pode atrapalhar a sua comunicação, né? Então, o que fazer para que aquele ruído seja desfeito, né? Peraí, tem uma outra pessoa ali que a comunicação precisa ser comum. Vamos entender se essa comunicação realmente está sendo comum, né? E fazer a nossa parte. E verbalizar e comunicar de forma efetiva é Isso. fundamental, porque, nossa, quantos conflitos acabam vindo disso, né, Grazi? Como você comentou até antes, poxa, você está vivendo uma questão, um luto, algo muito intenso. A outra pessoa queria, na melhor das intenções, ajudar, mas não era aquilo que você estava precisando naquele momento, não era aquilo que você desejava. Então, se nós não falarmos, fica um achando que está fazendo a melhor das coisas, o outro não tolerando o outro, porque não é aquilo ou achando que você é uma pessoa difícil. Não, tudo que vai falar, a pessoa já tem uma resposta. Ou já, não sei ou vai tentar agradar o outro, não tem entrada, colocando em segundo plano. Então, a gente precisa falar sobre o óbvio. Eu sempre digo que o óbvio não existe. Porque é óbvio para mim que estou vivenciando isso nesse momento, que tive um histórico em relação a isso dessa forma. Pode ser que para você seja outro. Então, nós precisamos perguntar, nós precisamos dizer aquilo que sentimos e tentar validar se aquilo que eu disse foi o que a pessoa entendeu, porque nisso tem um mundo de interpretações e ruídos. Exatamente. Exatamente. Grazi, o nosso tempo voa. Estava aqui dando uma espiada no tempo e queria primeiro agradecer pelo seu tempo, agradecer pela sua partilha. Tem aí muitos anos de vivência e experiência, tanto na questão pessoal quanto profissional. E também comentou sobre questões bem delicadas e acreditando que a partilha, tanto você quanto eu, por isso que nós acabamos falando sobre essas temáticas, nós acreditamos que quando nós partilhamos aquilo que vem do coração, que é com a intenção de ajudar, isso acaba sendo um propósito, acaba sendo algo que motive a falar até de questões pessoais e outros pontos que talvez não tocaríamos. Então, agradeço pela sua generosidade nesse sentido. E, por fim, eu queria te perguntar, assim, eu gosto de terminar os nossos encontros, esses bate-bolas, perguntando qual é um livro, ou mais de um, que você gostaria de indicar para quem está nos ouvindo. Então, primeiro também agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho, assim, que é muito agradável quando a gente tem a oportunidade de ter um bate-papo leve, que fale muito também de nós. Eu acho que isso as pessoas se identificam porque a gente é gente, né? E a gente acabou de sair de um ano muito difícil, a gente tem ainda um longo ano pela frente. Quando a gente vira um ano, tudo se renova, né? De expectativas. Então, acho que é uma oportunidade mesmo da gente falar sobre essas coisas, como uma oportunidade de a gente rever, da gente se ver, se rever e pensar, olha, daqui para frente, que é como a gente trabalha muito na mediação, como uma das ferramentas mais importantes, que é prospecção para o futuro. A gente tem que ver o que passou como algo muito importante, porque a partir daquilo ali é que a gente vai ter oportunidade de ver para frente, né? E de ressignificar toda a nossa história também. Eu acho que todos os dias a gente tem a oportunidade de sermos pessoas melhores, de se ver, de se rever, e não só para o outro, né? Mas para nós e para o outro, né? A gente está vivendo em sociedade, em comunidade, nós somos seres interdependentes, a gente precisa um do outro. Então a gente tem sim que ter esse olhar que tenha empatia com as pessoas, né? E eu sim até separei aqui, falei assim, por incrível que pareça, vou deixar aqui pertinho de mim. São 2 livros. Tem meu livro, igual eu falei com você, que é meu manual de vida mesmo, que é a minha biblinha, né? Então, que é a minha... Tem uma bíblia da mulher que fala, que é uma bíblia de estudo e tal, tem algumas mensagens muito legais, além da Bíblia em si. Então, é meu manual de fé, esperança e amor, como eu falei com vocês. E tem um livro mais profissional, né? Que é mais técnico, que é meu próprio livro autoral, né? Meu e de 2 pessoas, que é a Ana Valéria, que é uma mediadora muito querida também, que você conhece, CPML. E o meu professor da época da faculdade, professor Joaquim Lorentz. A gente fala de mediação aplicada ao direito das sucessões. Então, ele atende tanto aquelas pessoas que querem conhecer do direito material das sucessões, quanto aquelas pessoas que querem conhecer bem sobre mediação. Então, eu quero falar sobre isso, por quê? Porque ele chama Conflitos Após a Morte, olha só.
a mediação aplicada ao direito das sucessões, mas eu quero falar no sentido de vocês entenderem essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é uma arte Kintsukuroi, é uma arte japonesa, que é a arte de consertar cerâmicas quebradas com ouro e laca. E vocês não acreditam, eu tive a inspiração dessa capa, tem até aí no livro, quando ela se abre, tem uma explicação da capa. E essa capa, quando eu pensei nisso, que eu comentei com os meus colegas, eu falei assim, gente, a gente está tratando de conflitos após a morte, situações realmente muito delicadas. E o que a gente pode ver de saída? Algo para restaurar algo que parece que não tem chance mais, né? E aí eu trouxe uma inspiração da capa falando sobre essa arte que ela ressignifica a história. Ela preserva a historicidade e ela traz um novo sentido. Há quem diga que a história daquele vaso ela começou no momento que ele caiu e se quebrou, porque ele agregou valor ao invés de perder valor. E eu tô trazendo isso porque foi algo que me tocou muito depois. Eu já tinha tido o livro quando aconteceu tudo o que aconteceu comigo. E aí, por algum momento, eu estava lendo um livro que chama O Sofrimento Nunca é em Vão. E comecei a ver isso, de pequenos sofrimentos, e que cada um tem sua dor, seu sofrimento. E a capa desse livro, O Sofrimento Nunca é em Vão, é um vaso quebradaço, todo despedaçado. E quando você olha, você fala, meu Deus, não tem mais esperança. Ou você vai jogar esse vaso fora, ou se você tentar conectar ele vai ficar muito capengano. E aí, eu lembrei da própria inspiração que eu tive. É como se eu tivesse... O Beto brincou comigo assim, Deus usou você para pregar para você mesma do passado no futuro. Porque eu brinquei que se eu... Porque eu tô tão assim, eu falei, eu tô tão... A gente se fecha tanto no nosso mundo que se não fosse a gente mesmo, às vezes para falar com a gente mesmo, nosso eu, a gente acaba não dando ouvidos, né? Às vezes para outras pessoas. Por isso eu falo muito da gente se conectar nesse momento. Então eu quero dizer isso, que assim, a gente tem esperança no caos. Como essa arte, Kintsukuroi, que é a arte de consertar cerâmicas quebradas com ouro e laca e agregar valor a esse vaso que quebrou, que se despedaçou, mas que está ali, podendo ser restaurado e podendo trazer um novo sentido, né? E a mediação, ela traz muito isso, e todas essas ferramentas que a gente conversou aqui também nos permitem ter esse olhar a partir do diálogo. E é a mensagem que eu deixo final aí. Desculpa ter render tanto, né, esse finalzinho. Isso, Grazi, não tinha mensagem melhor para agora, janeiro de 2021, durante, depois e disso tudo que a gente está vivendo e dentro dessa pandemia também as dificuldades e desafios de cada um, de cada família. Então, obrigada pela mensagem, obrigada pela partilha. Com certeza irá ajudar muitas pessoas que estão nos ouvindo a conseguir também sair desse desafio que possa estar vivendo nesse momento. E aí até aproveito para ler só uma frase do Fernando Pessoa, um trecho da Tabacaria, que diz assim: não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eu acho que vai muito ao encontro do que nós falamos hoje, que é um pouco disso, ter a humildade de reconhecer as coisas, ter a humildade de reconhecer quando estamos diante de uma situação, ao mesmo tempo ter o sonho e ter o desejo de querer fazer diferente, de buscar um novo olhar e uma nova saída, seja para qual situação for que nós estejamos passando. Então, Grazi, de coração, muito obrigada pelo bate-bola de hoje. Sinta-se abraçada, mesmo que à distância. Espero que logo nós consigamos nos ver também presencialmente. Quem sabe no encontro do CFML em agosto, vamos torcer para ver se a situação atual acaba se modificando um pouquinho. Fica um grande beijo para você e toda a família e que nós consigamos seguir juntas nessa caminhada em busca disso, de partilhar um pouco de quem nós somos, partilhar essas ferramentas que nós vivenciamos e acreditamos tanto para ter diálogo, para ter como uma comunicação construtiva e melhorar as relações, conseguir solucionar os conflitos e mostrar que é sim possível chegar em outros resultados. Então, muito obrigada. Verdade. É a gente se conectar, né, com o humano, né? A gente conversou esses dias, hoje mesmo, na verdade, um pouquinho mais. Ser mediador ou estar mediador? Tá tudo muito conectado em você, né?
Então, eu te agradeço mais uma vez, pode contar comigo e a gente segue juntas com certeza aí nessa caminhada. Obrigada, Grazi. Até bem lembrado, o seu artigo eu acabei aqui, a gente foi fluindo e não citei, mas eu deixei aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler, vale muito a pena essa reflexão que você coloca sobre o lado pessoal, profissional, no meio, e o equilíbrio disso tudo no nosso dia a dia. Mas é muito isso, é tentar dar o nosso melhor e se em alguns momentos nós acabarmos saindo um pouco, explodindo, tendo reações que não era bem do jeito que nós gostaríamos, parar um pouco e pensar o que eu posso fazer para amenizar de certa forma isso e seguir, e não ficar ali se colocando para baixo ou apontando o outro, que isso não leva a lugar nenhum. Obrigada, Grazi. Um beijo grande, um beijo para quem está nos vendo e até o próximo vídeo.